que a gente consegue. Muitos de vocês talvez já tenham alguma noção sobre suturas, sobre tipos de fios, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os fios, os tipos de suturas e o instrumental que a gente usa para isso. Tá? Então o conceito de uma sutura, então, ela é uma operação funcional, né, que vai consistir na aproximação de bordas, tecidos seccionados ou ressecados, tá? Na verdade, é juntar bordas que foram separadas ou por técnica cirúrgica ou por trauma, tá? E esses materiais que são utilizados para aproximação e fixação dessas bordas, eles têm que ser resistentes às forças de trações e tensões dos tecidos. Isso aí ele tem que manter a continuidade desses tecidos por um período adequado para que facilite a cicatrização, tá? Então, aí facilitando o processo de cicatrização. Os instrumentos que se utilizam para uma sutura aí são porta-agulhas, as agulhas, os fios e as pinças. A gente vai ver um pouquinho de cada um depois. O porta-agulha mais utilizado é esse porta-agulha aqui, ó, porta-agulha de Mayer-Weggar, tá? Que é o porta-agulha mais comum e o que mais vocês vão ver aí ao longo da vida de vocês, tá? Aí existem os outros que são especiais dependendo de cada área, tá? Tem o pessoal porta-agulhas da vascular, de estruturas de alças intestinais, aí são um pouquinho diferentes. Basicamente, a ponta do porta-agulha ela é serrilhada, tá? Para que dê firmeza não prender a agulha, tá? E tem essa trava aqui que serve para prender, para facilitar o movimento circular que a gente tem que fazer com a mão. Aqui os diversos tipos de porta-agulha, tá? O porta-agulha de Mayer-Weggar é o porta-agulha mais comum aí que a gente utiliza. Quanto às agulhas, tá? As agulhas elas têm diferentes tipos, tá? Elas podem ser retas, curvas, cilíndrica, plana, triangular, pode ser cortante ou pode ser romba. Por via de regra, assim, ó, as agulhas que precisam ser utilizadas em tecidos mais espessos, tecidos mais rígidos, geralmente elas são triangulares e geralmente elas são agulhas cortantes, tá? Por exemplo, o mononylon que a gente usa para sutura de pele, que é um tipo de fio, ele vem com uma agulha triangular. As agulhas cilíndricas e agulhas com a ponta romba, geralmente são para tecidos mais finos, tecidos mais delicados, como, por exemplo, a sutura de vasos, tá? Aí a gente tem o conceito de agulhas traumáticas e agulhas atraumáticas, que respondem basicamente isso. As traumáticas são aquelas que têm diferença no diâmetro ao longo de todo o conjunto, a ponta da agulha, corpo e fio, ou seja, tem uma ponta mais fininha para perfurar, aí vem o corpo da agulha e pode alterar depois no final da agulha o tamanho do fio, tá? Essas são agulhas traumáticas. Geralmente essas são triangulares e cortantes, e são utilizadas para suturas de tecidos mais firmes, tecidos mais espessos. As agulhas atraumáticas geralmente são aquelas cilíndricas e geralmente têm a ponta romba, que são geralmente para sutura de estruturas um pouco mais delicadas. Quanto às diretrizes, o que a gente tem que utilizar de regra para a realização de uma sutura? A manipulação e apresentação de tecidos, tá? A gente deve enxergar perfeitamente as duas bordas dos tecidos, as duas bordas que tem que ser aproximada, tá? A colocação da agulha do porta-agulha, ela tem que ser colocada do meio do porta-agulha pro fundo, para trás do porta-agulha, onde te dá mais firmeza e tem que ser feito um movimento rotacional com a mão para poder transfixar a borda, tá? Então, a transfixação das bordas, elas pode ser feita em 1 ou 2 tempos, tá? Se tem dúvida, é melhor fazer em 2 tempos. Levanta a pontinha com a pinça anatômica. Eu esqueci de falar antes. A pinça, ela pode ser com dente, tá? A pinça com dente, geralmente, ela é utilizada em tecidos mais espessos. E a pinça anatômica sem dente, geralmente, ela é utilizada para tecidos mais friáveis, mais finos, onde tu vai ter que fazer uma sutura um pouco mais delicada, tá? Então, a transfixação das bordas, a agulha deve entrar 90 graus com o tecido que vai ser perfurado, tá? Para que ele pegue toda a espessura daquele tecido ser suturado, e o outro lado, quando vai passar, ele também tem que pegar toda a espessura do tecido, tá? Não adianta pegar metade que pode rasgar o ponto e dar decência de sutura depois, tá? A extração da agulha, a mesma coisa, se a agulha entra em 90 graus, a agulha sai em 90 graus, tá? Apontar para cima apenas quando atravessar as duas bordas e evitar o uso dos dedos para retirada. Aí vem a pinça que tu vai fazer a retirada da agulha, tá? Então, tu tem que ter uma adequada visualização de ambas as bordas, tá?
Quando sair aqui, ela entra com 90 graus aqui, sai com 90 graus aqui. Pegar todo o tecido na sua espessura para que tenha um menor risco de deiscência de sutura, tá? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Precisa ter uma colocação correta da agulha no porta-agulha, como eu falei para vocês, tá? Isso aqui muda também quem é destro e quem é canhoto, a direção da agulha, tá? Porque vai ter que ser feito um movimento rotacional. A agulha ela tem que ser colocada do meio para trás da agulha, tá? Do meio para o fundo, tá? Ou também chamado de olho da agulha, que é onde passa o fio ali. A empunhadura, a forma de pegar, a forma correta de pegar o porta-agulha para que seja feito isso é com o polegar e o quarto dedo. Usa-se o polegar, o quarto dedo e o indicador fica como que é o teu guia que vai te dar a firmeza na ponta do teu porta-agulha para tu fazer um movimento rotacional. A transfixação de ambas as bordas, como eu falei para vocês, tá? Transfixar como um total aqui, ó, tá? Tem que transfixar totalmente a borda da ferida. Então, por exemplo, na pele, pegar a epiderme e a derme, tá? Transfixação completa de ambas as bordas. A extração da agulha, como eu falei, ela entra em 90 graus e sai em 90 graus. Então, inserir a agulha com 90 graus, caminho, movimento curvilíneo, tá? Geralmente as agulhas para suturas são agulhas curvas. A gente usa muito pouco agulhas retas, tá? Simetria tanto num lado como tem que ser simétrico os dois lados da sutura, tá? A distância que tu pega da ferida ou da borda tem que ser a mesma dos dois lados e a profundidade tem que ser a mesma dos dois lados. Por isso que eu estou insistindo em falar, se tu entra com a agulha 90 graus de um lado, a própria curvatura da agulha vai fazer com que seja simétrico os dois lados. Então, se tu entrar com 90 graus e sair com 90 graus, tu vai ter os dois lados simétricos ali. As suturas aí que todo estudante de medicina deve conhecer, tá? Que são basicamente as mais utilizadas, são basicamente suturas que servem para pele, tá? Depois a gente vai ver uma por uma direitinho. O nó simples, a sutura descontinuada, tá? Pontos isolados, separados, a sutura contínua, a sutura intradérmica, o ponto de acolchoeiro ou horizontal, laceração de couro cabeludo se usa uma sutura contínua, tá? Porque ela é mais hemostática. E a sutura de esquina, tá? Que é essa aqui, tá? Isso aqui vocês vão pegar muito em quem trabalha em emergência e vai acabar pegando bastante lesões desse tipo, tá? Então, vendo direitinho os tipos de sutura, existem dois tipos. Então, as suturas de pontos separados e as suturas de pontos contínuos. As suturas de pontos separados, ela vai ter uma vantagem que o afrouxamento ou quebra de um nó, ela não vai afetar toda a estrutura da sutura, tá? Elas são impermeáveis, ou seja, ela permite drenagem. Então, locais em que possam fazer algum hematoma, algum abscesso, preferencialmente se faz sutura de ponto separada para que haja drenagem daquela secreção, seja do seroma, seja do hematoma, tá? A sutura por pontos separados também tem uma menor quantidade de corpo estranho, ela tem uma menor isquemia se comparado com as suturas de pontos contínuos. Porém, como tem que fazer um nozinho por nozinho, ela é mais trabalhosa, mais demorada e ela acaba deixando uma cicatriz um pouco pior. Tá? Quantos tipos de suturas de pontos separados a gente vai ter ali? Ó, ponto simples com nó para o interior da ferida, ponto em horizontal ou vertical, ponto em X horizontal com nó para o interior da ferida. Tá? Eu vou passar um por um agora. O ponto simples, separei uns videozinhos aqui no YouTube para a gente ver, tá? Que eu acho que vai ajudar vocês. Deixa eu só separar aqui. Sutura interrompida simples. Ó, a agulha entra 90 graus com os tecidos, tá? Ali ele tá pegando as duas bordas em separado. Tá? Ele pegou, tirou uma borda. Eu vou passando. Opa. Só um segundinho que já.
ele passou uma borda separada da outra, tá? Na verdade, isso aí seria o ideal, mas às vezes, depois, quando a gente vai pegando prática, tu acaba passando a agulha numa passada só e pegando as duas bordas da sutura ali, tá? Passou a segunda borda, tá? Enrola 2 vezes na ponta do porta-agulha, pega a pontinha do fio e traciona só a parte do longa do fio. A parte que pega com o porta-agulha fica presa. Se vocês puxar a parte do porta-agulha que você prendeu a pontinha do fio, você vai alongar o fio para aquele lado e aí não vai gastar muito mais fio, né? Tá? Esse aí seria o ponto simples. Vamos voltar aqui. Existe o ponto simples invertido, tá? O ponto simples invertido, que é esse aqui, ele serve para... Deixa eu tirar isso aqui daqui. O ponto simples invertido, ele serve para sutura de subcutâneo, tá bom? Serve para aproximação de bordas do subcutâneo, geralmente por cima é feita uma sutura de ponto simples ou ponto contínuo de pele, tá? Mas o ponto simples invertido ou Swift, que é o nome do pontinho, tá? Ele serve para sutura de subcutâneo. Vamos ver ele aqui. Sutura intradérmica. Não tem aqui o sutura de ponto simples invertido, não tem aqui. Mas dá uma procurada depois que tem... No YouTube tem bastante vídeo disso aqui. Tá, vamos lá. O próximo aqui que a gente vai ver é o ponto de Donati, tá? Vamos lá. Donati. Aqui, sutura vertical em U ou ponto de Donati. O ponto de Donati também é conhecido como longe, longe, perto, perto, tá? A primeira passagem da agulha, deixa eu só começar aqui. Ó, também é conhecido de longe, longe, perto, perto, então, tá? A primeira passagem da agulha vai ser feita uma distância maior, geralmente 5 milímetros. Aí tu passa as duas bordas, faz uma primeira passada, que seria a ida, tá? E aí na volta da agulha tu tem que passar ela mais ou menos 2 a 3 milímetros da borda, tá? Também é conhecido como ponto em U vertical. Tem a vantagem dele, tá? Ele vai ter uma mínima alteração do suprimento sanguíneo, tá? Ele não faz isquemia dessas bordas aí. Eu esqueci de falar o ponto simples antes. O ponto simples também não faz isquemia das bordas. Pode ser usado como uma sutura de tensão, tá? Essas suturas que tem mais uma passada, todas são usadas para áreas de tensão, geralmente áreas de pele em que tem uma tensão muito grande, que talvez o ponto simples não conseguiria manter a força correta. A desvantagem desse ponto de Donati é que ele vai ter, ele é um pouco mais demorado para fazer. Como são duas passadas, ele é um pouquinho mais complicado, tá? E acaba demorando um pouco mais a sutura. Mas na ortopedia aí que a gente faz, a gente usa bastante, tá? Principalmente em áreas assim próximas de áreas de dobra, de articulação, em que as forças de tensões são muito fortes. E aí a gente acaba usando o pontinho de Donati. Tá? Agora ele vai amarrar ali que segue como o outro. Vamos ver o próximo aqui. Voltando lá. Ponta em horizontal, ponta de Cushing, Gelli ou sutura de Wolff. É bem parecida com o ponto de Donati. Sutura em O. Aqui, ó, sutura em O de Wolff.
Então, também é conhecido como sutura de Cushing-Gellin ou sutura de Wolff, tá? Ele vai promover uma eversão das bordas. O Donati também faz eversão das bordas, tá? As bordinhas ficam invertidas. Todo ponto que a ponta da borda ficar invertida, ou seja, ficar para fora, digamos assim, ela vai fazer uma cicatriz maior. Então, aí a gente tem uma desvantagem. Esse ponto em horizontal, ele vai formar um quadrado perfeito ali, tá? Conforme ele vai fazer a sutura, ó, ele vai e volta, tá? Só ele volta pelo outro lado. Ele não volta na mesma linha como o ponto de Donati. O Donati ele vai e volta na mesma linha. O ponto de Wolff ele vai e volta geralmente 0,5 centímetros ou 5 milímetros à frente, tá? Fazendo um quadrado perfeito. Também indicado para suturas sobre tensões, tá? Tem como vantagem a menor quantidade de material, como todo ponto isolado, tá? Uma execução um pouco mais, ela é um pouquinho mais demorada, tá? Assim como a sutura de Donati, tá? E ela ajuda bastante a redução de espaço morto, tá? O problema desse ponto é que essa pele que fica no meio desse U, ela pode ter uma tendência à redução do suprimento sanguíneo e assim fazer necrose de pele, tá? Ou necrose tecidual. Então é uma sutura utilizada para áreas de grandes tensões. No entanto, tem esse risco de fazer necrose de pele, tá? Que seria uma das desvantagens, tá? A outra desvantagem é que é borda invertida, todos os pontos que fazem borda invertida, como o Donati também, eles fazem uma cicatriz um pouquinho maior. Vamos ver o outro aqui, o ponto em X ou ponto de Sulta, tá? Vamos ver lá. Ponto em X ou Sulta. Também ele também é uma sutura de tensão, tá? Ele é bem parecido com o ponto em horizontal, porém ele vai cruzar o fio, tá? Quando tu fizer a passada de volta, tu vai fazer cruzando o fio no meio da ferida. Também é uma sutura para tensão. Ele, como cruza o fio no meio, por cima da cicatriz, ele acaba diminuindo um pouquinho a eversão das bordas, tá? Diminuindo um pouco a cicatriz. E ele não diminui tanto a vascularização, o suprimento sanguíneo, quanto o ponto em horizontal, ou sutura de Wolff, tá? Ele é um pouco menos isquemiante. Deixa eu passar aqui para frente um pouquinho, para não demorar tanto. Ó, ele passa cruzando o fio por cima da ferida. Tá? Passou a segunda borda lá. E aí ele vai amarrar o nozinho vai ficar por cima da ferida cirúrgica. Tá bem? É um pouco menos isquemiante que o pontinho em horizontal. Quanto às suturas contínuas, tá? A gente tem como vantagem das suturas contínuas aí, elas são suturas mais rápidas, tá? São mais hemostáticas, tá? Elas em locais que tem grandes sangramentos, como por exemplo couro cabeludo, pode ser usada a sutura contínua, tá? Para fazer hemostasia. O problema dela é que vai uma maior quantidade de fio, e fio é corpo estranho, tá? E uma ruptura desse fio vai comprometer toda a extensão da sutura, tá bem? Outra coisa, as suturas contínuas elas não permitem a drenagem, tá? Elas são até pelo fato de serem mais hemostáticas, elas coaptam bem certinho as bordas e elas não permitem a drenagem de seroma, de hematoma. Então, geralmente locais que possam fazer seromas, hematomas ou até que possam infectar, se dá preferência de não fazer suturas contínuas, tá? Os tipos de suturas contínuas, o chuleio simples, também conhecido como Kirchner, que é esse aqui que está exemplificando aqui do ladinho, tá? Que é o mais comum deles. Vamos passar aqui. Sutura contínua ou Kirchner, que é essa aqui.
Ela inicia com ponto simples, tá? Eu vou passando aqui para frente, ó. Ela vai iniciar com um pontinho simples, ele vai amarrar ali, ó. Vai amarrar um pontinho simples, tá? E a partir daí tu vai fazer o chuleio ou a sutura contínua simples, tá? Amarrou o pontinho simples ali, ó. Amarrou, nozinho. Vou passar um pouquinho. E agora ele vai fazer as passadas contínuas, ó. Bem, só passou uma vez. Agora vai fazer a segunda passada, o fio passa por cima da ferida, tá? E assim vai, tá? Vou botar mais para frente aqui, que dá para ver mais uns pontinhos. Olha lá, tá bom? E no final tu encerra como um ponto simples também, tá? Tu usa uma dessas passadas aí, vamos achar o fim aqui para vocês terem uma noção. Todos os pontos contínuos se encerram da mesma forma que esse aqui, tá? Daí depois eu só mostro como é que fica eles durante a meia, ó. Ele pega uma a penúltima passada ali e amarra como se fosse um ponto simples, tá bem? Vamos voltar aqui. Existe o chuleio ancorado, tá? Chuleio ancorado é esse aqui, tá? Se chama riverdinho ou festonado, tá? Vamos lá que esse aqui tem também. Chuleio ancorado, riverdinho, festonada aqui, ó. Também pode ser chamado de retrógrada, tá? Sutura festonada, retrógrada, ancorada de Ford ou de riverdinho, tá? O que que acontece? É a mesma sutura contínua, ela começa com ponto simples ali, tá? Só que quando tu vai, depois de cada passada, tu vai passar a agulha no meio do anel, no meio da volta do fio, tá? Peraí, vamos passar aqui. Começa com um ponto simples, igual o outro, tá? Ó. Tá no começo ainda. Ó, ela começa com um ponto simples e aí agora vem as passadas. Ó, ele deu a passada e passou a agulha no meio no meio do arco, no meio do anel que forma o fio, tá? Ó, e aí ele vai fazer uma ancoragem, tá? Aí passa de novo. Ah, uma coisa que pode, para o fio não ficar solto quando a gente faz essa sutura, geralmente a gente pode pedir para um colega ou para um auxiliar segurar o fio tensionado, tá? Aí no segurar o fio tensionado, as volteadas, as passadas do fio, elas não ficam soltas, não ficam frouxas, tá? Olha ali, ó, levantou o fio, ele pega a agulha pelo meio do fio, ó, tá? E aí isso aí vai ancorar, vai fazer a ancoragem da sutura contínua, tá? Vamos deixar ele dar mais uma passada ali para vocês verem. Beleza? Outro que tem outra sutura contínua, sutura de colchoeiro ou sutura em U contínua, tá? Essa aqui é a mesma coisa da sutura de Wolff, tá? Só que a sutura de Wolff, ela é feita descontinuada, tá? E essa aqui ela é feita continuada. Ele tem aqui, eu consigo mostrar para vocês. Sutura vertical de Donati. Sutura de colchoeiro ou contínua.
Vou passar para frente aqui para poder a gente adiantar um pouquinho. Ó, é igualzinha a sutura em horizontal, só que tu não vai amarrar, né? Tu vai continuar ela como se fosse uma sutura de contínua, tá? Sem precisar cortar o fio, ó. Vai mais ou menos uns 5 milímetros depois, tu volta. Então, vai e volta a cada 5 milímetros. Tá bem? E o final encerra do mesmo jeito que se encerra todos os pontos contínuos, tá? Vamos passar aqui. Sutura em barra grega, cochoeiro ou deitado, é esse que a gente viu agora, tá? Quando ele é feito... só fechar isso aqui. Quando ele é feito no subcutâneo, tá? Quando ele é feito no subcutâneo, como está mostrando aqui, ó, tá? Ele se torna sutura intradérmica, tá? Então, é a mesma sutura do tipo intradérmica, que é a sutura em barra grega, só que as passadas do fio são feitas somente pelo subcutâneo. Vamos ver lá, tá? Que essa aí é o que é mais utilizada em cirurgia plástica. Sutura, acho que está aqui, sutura intradérmica. Vamos passar para frente aqui um pouquinho. Então, essa sutura contínua, tá? Em barra grega, passando o fio pelo subcutâneo. Então, é a famosa sutura intradérmica, tá? Que é a mais utilizada pelo pessoal aí da cirurgia plástica. Ela ajuda a diminuir bastante a cicatriz, tem uma boa captação das bordas, tá? Não pode ser usada em locais com suspeita ou com risco de contaminação ou em que tenha uma suspeita ou que já tenha infecção, tá? Quando a gente utiliza as suturas que a gente viu anteriormente, que são as suturas transfixantes, que o fio passa por cima da ferida operatória, a gente vai ter aquela presença daquelas marcas, tá? Da impressão do fio no tecido, tá? Essa sutura intradérmica, ela evita essas marcas, tá? E ela vai evitar também a epitelização do epitélio ao redor da entrada dos fios, que é o que ocorre nos outros tipos de sutura que o fio fica para fora, tá? Com isso, ela vai permitir uma cicatriz mais estética, tá? Então, ela capta perfeitamente os bordes, porém ela não deixa drenagem. Então, se tu tem um suspeito que vai fazer algum hematoma ou algum seroma, não adianta fazer sutura intradérmica. Na verdade, por via de regra, não adianta fazer nenhuma sutura contínua se tem risco de fazer hematoma ou seroma. Tá? No final, encerra da mesma forma ali. Tá? Vou voltar aqui. Sutura do tipo Schmiden, tá? Ela é uma sutura invaginante que as bordas vão ficar para dentro. Deixa eu voltar aqui que eu vou mostrando ali, daí eu vou falando. Sutura Schmiden. Vou botar mais aqui no meio para vocês entenderem a passada só. O início da sutura, ela é a mesma coisa das outras, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que os bordinhos aqui, ó, com essa sutura, eles vão ficar invaginados para dentro, eles vão ficar para dentro da luz, tá?
Geralmente, isso aí é chamado de sutura invaginante, tá? As feridas vão ficar para dentro da estrutura, ela vai inverter as bordas, tá? Lembra que o Donati faz eversão das bordas, o Donati, a sutura em U, fazem eversão. Essa aqui, a Schmidt, ela vai fazer inversão das bordas. Tá? Geralmente, eles são utilizados em locais contaminantes, locais que são ocos, tá? Geralmente, aí, então, é utilizado para sutura de bexiga, útero, estômago, intestino, em que a sutura fica para dentro da luz intestinal ou da luz do estômago. Então, ela é uma sutura invaginante, tá? A borda da sutura, as bordas coaptadas, elas ficam invaginadas para dentro. Então, são utilizadas em órgãos ocos, tá bem? Geralmente são locais que têm risco de contaminação. Tá? Mais uma passada ali. E aí o final se encerra da mesma forma, tá? Inicia com ponto simples e encerra com ponto simples. Tá bem? Vamos voltar lá. Então, o que deve ter uma sutura de qualidade? Deve ser feita uma asepsia adequada, tá? As bordas devem ser regularizadas. Se tem algum trauma muito grande com laceração de borda, tem que ser debridado, tem que ser regularizado as bordas dessa ferida para depois ser suturada. Deve ter uma hemostasia adequada, então, ou seja, locais que têm sangramentos, que têm um difícil controle do sangramento local, pode-se preferir o uso de suturas contínuas. Locais que podem formar seroma ou que podem formar hematoma, se dá preferência por sutura por pontos separados, tá? Material apropriado, como a gente já falou, porta-agulha, pinça e agulha, tá? Agulha adequada de acordo com cada tecido que você vai suturar. Manuseio adequado, como eu falei, nós falamos antes sobre a empunhadura do porta-agulha. Confrontamento anatômico, as bordas devem estar bem coaptadas, tá? A técnica perfeita, com movimentos rotacionais. Boa vitalidade tecidual, tá? Tecido que tem chance, às vezes a gente pega muito trauma, que faz muita lesão de partes moles, muita lesão de pele. Então, a gente tem que ver o que é viável e o que não é viável. E aí a gente fazer a ressecção das bordas de tecidos não viáveis, tá? Então, sempre tem que se prestar bastante atenção na vitalidade tecidual. A boa nutrição e hidratação do paciente. A retirada dos pontos. Essa deve ser feita o mais breve possível, logo que a cicatriz adquira resistência. Na verdade, a sutura ela serve como uma ajuda, como um auxílio para a cicatrização. Tá? Incisões pequenas, geralmente até 4 centímetros, a gente tira em 7 dias. Incisões grandes, 10 a 15 dias. Áreas de tensão, às vezes, a gente tem que deixar até mais de 15 dias. Tá? Quanto aos fios cirúrgicos, aqui eu vou dar uma geral sobre os fios, tá? Tem um slide de cada tipo de fio depois, mas não tem como ficar falando tudo. Depois eu passo para vocês a aula, tá? Eu posso passar em PDF. Aí eu mando a aula para vocês em PDF e daí vocês dão uma olhadinha em cada tipo de fio aí, para ter uma noção, se para suturar a pele que tipo eu uso, para suturar o intestino que tipo eu uso. E aí ali tem tudo relatado bem direitinho, mas a gente vai passar, tá? Fio cirúrgico, então, são os materiais usados, tá? Aí para fazer a sutura, tá? Quanto características que cada fio tem que ter? Força de tensão, diâmetro, segurança no nó, tem fios que escorregam, tem fios que têm uma aderência maior. A elasticidade, a capacidade do fio, quando tracionado, ela voltar à forma inicial, tem que ser resistente à manipulação. A reatividade tecidual, o processo inflamatório, porque o fio é um corpo estranho, tá? Os diferentes tipos de fio têm uma reatividade, eles causam um processo inflamatório diferente. A origem pode ser animal, pode ser vegetal, pode ser sintético, tá? A capilaridade, a capacidade de absorção de líquidos, de fluidos, tá? A configuração física e a cor, tá? Então, ele é um material sintético ou derivados de fibras vegetais ou estruturas orgânicas flexíveis
e de secção circular. E tem os sintéticos também, tá? O tamanho do fio, tá? Quanto maior o diâmetro do fio, menor o número de zeros. Quanto menor o diâmetro, maior o número de zeros, tá? Por exemplo, aqui, um mononylon 2.0, tá? Ele vai ter um diâmetro maior que o 3, aqui, ó, na verdade aqui, ó. Quanto menos zero, maior o diâmetro. Quanto mais zeros, menor o diâmetro. Um 6.0 é menor que um 6, tá? O 6 estaria aqui. Então, quanto maior o número de zero presente, menor é o diâmetro, tá? A regra é essa. O fio ideal ele tem que ser resistente a tração e torção, tem que ter um calibre uniforme, baixo índice de fricção, não ser cortante, resistente à esterilização, tem que dar uma boa segurança no nó, a baixa reação tecidual, não tem ação carcinogênica, não provocar ou manter infecção, tá? Manter a borda da ferida aproximada até a cicatrização, o baixo custo e adequada resistência têncil, tá? E tem que ser de fácil manuseio. A escolha do fio vai ser restrita ao dependente do hábito, experiência e do bom senso do cirurgião, tá? A gente tem que levar sempre em conta a propriedade do fio, que é essa aqui que a gente falou sobre o fio ideal, a interação fio-tecido, tá? Sobre o processo inflamatório que aquele tecido vai fazer sobre determinado fio. Questões estéticas, tá? Fio para sutura intradérmica é diferente do fio para sutura de face, para sutura de músculo, por exemplo, e as questões econômicas, tá? Quanto ao tipo do fio, existem os fios monofilamentares e os fios multifilamentares, tá? Os monofilamentares têm um único filamento compacto. Geralmente esse aqui ele são fios que absorvem menos líquidos, tá? E geralmente são fios que a gente dá preferência na suspeita de infecção ou locais contaminados, tá? Os fios multifilamentares eles fazem com que aderem uma maior quantidade de tecidos, de resíduos, podendo proliferar bactérias, infecções. Então, os fios multifilamentares não se dá preferência em locais contaminados. Locais contaminados se dá preferência para os fios monofilamentares. Entre eles, a gente vai ter o Coatigu, que serve para a sutura do intestino, seda, ácido inoxidável, polipropileno, colágeno e polidioxane. Os multifilamentares, algodão, seda, nylon, dacron, aço poliglicóico e poligactina revestido. Tá? Quanto à capacidade de absorção, tem os fios que são absorvíveis, tá? Eles são absorvidos por hidrólise ou fagocitose, são fios que não precisa fazer a retirada dos pontos, tá? Eles vão ser absorvidos pelo próprio corpo, pelo organismo, tá? De origem animal, aí a gente tem o Coatigu simples e cromado, tá? E de origem sintética, o ácido poliglicólico, que é o Dexon, o poligliconato, que é o Maxon, poliglactina, que é o Vicril, tá? A gente usa muito Vicril aí para sutura de tendão, sutura de fáscia, sutura de músculo, cápsula articular. Poliglicapona, que é o monocril, tá? O monocril ele é bastante usado pela cirurgia plástica na sutura intradérmica, tá? E a polidioxona, que é o PDS, que também a gente usa bastante como o Vicril, tá? Tem basicamente a mesma propriedade que o Vicril. Os fios inabsorvíveis, tá? São origem orgânica ou biológica, seda, algodão, o nylon, tá? O nylon é o que a gente mais usa para sutura de pele aí, tá? Etibond e polipropileno, que é o prolene. O prolene é bastante utilizado pela vascular na sutura de vasos, tá? O nylon, ele é sutura de pele. Etibond, mercilene, esse aqui muitas vezes a gente usa para sutura de tendões que precisam de uma... Eles são fios bem fortes, tá? E a gente usa bastante para sutura de tendões, sutura de reconstrução de tendão patelar, tendão de Aquiles, tá? E são fios inabsorvíveis. Origem metálica, prata, cobre, aço, grafes ou clipes de Michel. Aí aqui falando, eu vou passar isso aqui, tá? Vai ficar muito maçante se eu falar cada um dos fios, mas depois vocês dão uma olhadinha, tá? Para ter uma noção do o que faz cada um, tá? O Coatigu, tá? O Dexon, Maxon, o Vicril, como eu dei uma comentada a cada um antes ali, tá? O Monocril, tá? Que é bastante usado para sutura intradérmica. O PDS, que tem basicamente a mesma função que o Vicril. Seda, algodão. O nylon aí que a gente usa para
sutura de pele, tá? Que é o que a gente mais usa. Tibond, mercilene, o prolene, tá? O prolene bastante utilizado aí pela vascular. Daí aqui, isso aqui é importante, tá? Os fios mais resistentes, tá? Os inabsorvíveis, mais resistente é o aço, óbvio, né? E aí vai até o algodão, que é o menos resistente. E os absorvíveis, a poligalactina, e vai até o catigo simples, que é o menos resistente, tá? Para avaliação na resistência do fio. Óbvio que eu não vou suturar, por exemplo, um tendão de Aquiles, fazer um tendão de Aquiles com a sutura de catigo simples, tá? Que é um fio absorvível, não vai dar tempo de fazer a cicatrização do tendão, tá? E ele é um fio fraco, tá? É um fio pouco resistente. O que eu vou usar para uma sutura de um tendão de Aquiles? Vou usar aí um polipropileno. Às vezes, tendão patelar, a gente usa fio de aço para proteção da cicatriz, da sutura. A gente faz a sutura com Vicryl e faz uma laçada com um fio de aço para proteger a tua sutura com Vicryl. Bem? A força têncil, tá? Quantas propriedades do fio? A força têncil é a capacidade do fio resistir às forças de tração e tensão. A absorção de fluidos, tá? Ela vai ser determinada pela capacidade que o fio tem de absorver. Os multifilamentares, como cera e o algodão, têm uma maior capilaridade e absorção de fluidos, tá? Os monofilamentares têm muito pouca capacidade de absorção de fluidos, tá? Geralmente é mais aos multifilamentares isso. Os fios multifilamentares, por mecanismo de capilaridade ao absorverem os fios, também vão favorecer a migração de micro-organismos através de suas tramas, por isso não são indicados para suturas na pele. Lembrem que eu falei antes, locais contaminados, a nossa pele é contaminada, tá? Então, locais contaminados não se dá preferência para fio multifilamentar, porque eles permitem que a aderência de resíduos e a proliferação de bactérias, tá? Isso eu havia comentado antes já. A elasticidade e a capacidade do fio tem em retornar à sua forma e tamanho originais, tá? Quando se compara fios de mesmo material, os mais finos são mais elásticos. A plasticidade é a capacidade de manter sob nova forma pós-tracionado, ou seja, é aquele fio que vai dar um nó de seguro. Tu vai conseguir amarrar o fio e ele fica daquele jeito amarradinho ali, tá? Isso aqui te dá a segurança no nó, a plasticidade. O coeficiente de atrito, tá? Os fios multifilamentares têm um atrito maior, tá? Lembrar que ele pode fazer laceração ou pode machucar o tecido durante a sua passada pelo atrito maior. E os fios monofilamentares, os fios lisos, eles têm um coeficiente de atrito menor. Quanto à reação tecidual, isso aqui é bem importante, tá? Os fios sintéticos, minerais e multifilamentares, eles são menos reativos. Os fios naturais de origem animal e os monofilamentares, eles são mais reativos. Aí a gente vai ter o processo inflamatório que o corpo faz contra o corpo estranho, que é o fio, tá? As consequências de reações teciduais excessivas vão poder gerar fenômenos precoces e tardios, tá? Os fenômenos precoces, corte do tecido ou cutting out, tá? É o corte pelo fio dos tecidos excessivamente inflamados e amolecidos, ou por excesso da força na confecção do nó. Esse cut out a gente vê bastante na sutura de pele, tá? Às vezes, se tu usar um fio muito fino numa área de tensão muito alta, o fio vai cortar a pele, tá? E daí vai fazer o cutting out. Retardo na cicatrização das feridas, formação de bridas intraperitoneais, tá? Que é a aderência, né? A formação de tecido fibroso e a predisposição a infecções. E os fenômenos tardios, formação de abscesso, cavidades, eliminação espontânea periódica dos fios, tá? Muitas vezes pode fazer os granulomas, tá? Formação de granuloma de corpo estranho. Esse aqui eu vou passar rapidinho só, sobre os grampeadores, tá? Os grampeadores começaram a ser utilizados aí, começaram a ser pensados em 1908. O 1904 teve o primeiro esboço de grampeador aí, tá? Esse aqui é 1970, mais ou menos, e esse aqui é o que a gente usa hoje. Hoje tem grampeadores que eles conseguem cortar, grampear e cortar, tá? Fazer a sutura de forma muito mais rápida, mais fácil.
Alguns grampeadores são úteis em locais de difícil acesso, bastante usado aí pelo pessoal da cirurgia digestiva, tá? Porém, ele tem um custo mais elevado, tá? Os tipos de grampeadores, então, simples, tá? Cutâneos, de hemostasia ou de fixação. Os que fazem só a sutura e tem os que suturam e cortam, tá? Complicações, sangramento, fístula e estenose que pode acontecer. Deixa eu só abrir aqui. Tá bem, pessoal. Acho que seria isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida que eu possa responder ou que eu possa ajudar? Tem deixa eu ver aqui. Tá, vou responder as perguntas aqui, ó, que eu vi que vocês mandaram no chat. Segura, eu tive que fechar antes para poder ver a aula ali. Se eu fizer a ressecção das bordas e começar a sangrar muito, qual a conduta? Primeira coisa quando tu vai fazer a ressecção das bordas e começar a sangrar, tenta cauterizar. Se tu não conseguir cauterizar, o próprio ponto tem uma certa hemostasia, tá? Tanto o ponto simples, que é o menos hemostático, quanto uma sutura contínua. Então, tu tenta utilizar ponto simples, se não parar, às vezes tu pode tirar o ponto simples e tentar fazer uma sutura contínua, tá? Mas o ideal é tu fazer a sutura depois que tem uma hemostasia adequada. E geralmente a gente usa o cautério, e a gente faz a cauterização dos vasos. Pode sim, aqui ó, se for cauterizar, posso suturar no tecido cauterizado? Sim, é isso aí. Primeiro tu tem que cauterizar e depois tu sutura por cima, não tem problema nenhum suturar sobre o tecido cauterizado. Deixa eu voltar aqui desde o começo. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá, sim, tá, beleza. Tá. No caso de emergência, que eu não tenho um cautério disponível, só sutura mesmo, tá? Às vezes, assim, na emergência não vão aparecer muita... O que tu pode fazer? Tu pode fazer uma compressão, usar compressas, tá? Aí tu faz uma compressão local, segura uns 5 minutos ali, isso aí já vai fazer uma hemostasia, vai parar de sangrar, e aí depois tu lava bem e sutura, tá? Nunca esqueçam, antes de fazer uma sutura, de fazer asepsia e antisepsia, tá? Ou seja, lavar toda a pele ao redor com um clorexidina degermante, tá? Ou o iodo, tá? Povidine, que está se deixando de usar, e depois limpar com clorexidina aquosa, tá? E aí faz a hemostasia e depois você faz a sutura, tá? A hemostasia ela pode ser feita por compressão, tá? Segura ali uns 5 minutinhos comprimidos, ou por cautério. Vamos ver aqui. Tá, no caso da emergência, espero ter, no caso da emergência que eu não tenho cautério disponível, só sutura mesmo. Couro cabeludo, às vezes tem que fazer a sutura contínua, tá? Lembra que tinha um exemplozinho ali, se tu não conseguir fazer hemostasia, mas bem sinceramente, assim, ó, muitas vezes só comprimindo tu consegue fazer a hemostasia bem tranquilo. No caso de ter cauterizado, tem preferência as suturas com eversão das bordas. É que assim, ó, tu não vai, quando tu cauterizar, tu não pode cauterizar a derme e a epiderme, tu vai cauterizar o subcutâneo só. Se tu cauterizar a derme e a epiderme, vai fazer, primeiro tu vai fazer uma cicatriz muito feia. Segundo, tu vai fazer uma queimadura que vai ficar doendo, tá? E às vezes pode fazer necrose da pele ao redor ali, e fazer infecção, fazer descência de sutura. Tu não vai cauterizar a derme e epiderme, tu vai cauterizar só o subcutâneo, tá? A sutura com eversão, geralmente são, por exemplo, ali, o Donati, o ponto em U, tá? E o ponto em X. A sutura com eversão, geralmente, a gente usa em áreas de maior tensão, tá? Porque o próprio ponto, por exemplo, o Donati, ele serve para segurar uma sutura mais tensa. Então, ele vai acabar invertendo as bordas, mas não é porque tem que inverter as bordas, tá?
mas não tem nada disso, de, no caso, ter cauterizado a preferência por estrutura e versão nada. Quanto a incisões de couro cabeludo que não são em 90 graus. Não entendi. Incisões de couro cabeludo, existe alguma diferença da sutura? Larissa, não entendi. Incisões de couro cabeludo que não são em 90 graus. Não entendi o que tu quis dizer. Sutura de couro cabeludo, quando eu deixo curativo de Brown. Quando tu não conseguir, quando tu não tem tecido para cobrir. Se tu tem tecido para cobrir, tu vai usar uma sutura simples, um donate, tá? Ou até mesmo uma sutura contínua, tá? O curativo de Brown, na verdade, ele serve para qualquer área que tu não consiga cobrir. O que mais, galera? Larissa, fala de novo ali o qual que é a tua dúvida ali da quantas incisões 90 graus ali, que eu não entendi o que tu quis dizer. Larissa, não sei te responder. Tá? Posso perguntar para Dani a tua dúvida, posso procurar aqui e eu te respondo depois, tá bom? Realmente não sei. Faz mais de 10 anos que eu não faço uma incisão em couro cabeludo. Infelizmente, eu não consigo te ajudar agora. Mas eu vou atrás disso aí e eu te respondo depois, pode ser? Aqui, ó. Professor, em quais casos pode ser feito o uso de adesivo de sutura? Tá, vamos lá. Adesivo de sutura pode ser usado em locais que não são áreas de tensão. Locais de área de tensão, por exemplo, coxa, dorso, joelho, cotovelo, são locais que não vai segurar, tá? Geralmente os adesivos de sutura podem ser usados sim em locais que não são tensos. Por exemplo, dorso da mão, antebraço, face, e geralmente em feridas que são pequenas, tá? Que não são tão extensas assim. Tá? Daí tu pode usar os adesivos de sutura, mas a principal regra é que não seja área de tensão. Se for área de tensão, não tem como usar. Tem até as colas, né? Que na verdade a cola é super bonder, né? Tu pode usar também, tá? Mas só em local que não é área de tensão, tá bem? Como eu faço a diferença entre deixar cicatriz por segunda intenção ou fazer ressecção? Não, cicatrização por segunda intenção, existem algumas estruturas que tu não pode deixar exposto, tá? Por exemplo, osso tu não pode deixar exposto, tendão tu não pode deixar exposto, nervo, vaso, estruturas nobres assim você não pode deixar exposto. Então tu vai ter que fazer algum retalho de músculo ou retalho de pele para cobrir essas estruturas, tá? Aí muitas vezes quando tu faz esse retalho de pele, vai faltar pele para fechar da onde você tirou o retalho, tá? Mas daí reepiteliza, tá? Aí você pode deixar cicatrizar por segunda intenção. Por exemplo, o músculo que fica exposto não tem pele para cicatrizar, o ventre muscular, tu pode deixar ele exposto, ele vai reepitelizar e vai formar tecido, vai formar pele ao redor. Aí você pode deixar cicatrizar por segunda intenção. Só, pelo amor de Deus, jamais deixem osso, periósteo, tendão e feixe vascular nervoso exposto. Isso não reepiteliza, isso tem que ser coberto com músculo ou com pele, tá? Qualquer outro tipo de ferida, na verdade, pode deixar cicatrizar por segunda intenção. Muitas vezes a gente deixa por segunda intenção locais em que vai reepitelizar, locais que tem uma grande área muscular, que tem um tecido de subcutâneo, muscular, capaz, sem área de necrose, viável, capaz de fazer a reepitelização. E quando tem essas estruturas que eu falei, pelo amor de Deus, não deixe cicatrizar por segunda intenção, que não vai dar certo. Vamos ver o que mais aqui.
Quando eu diferencio entre cicatrizar por segunda intenção e fazer ressecção, arrumar as bordas em um trauma grande, por exemplo. É isso que eu falei. Vai depender da estrutura que ficar exposta, tá? Se tem alguma das estruturas que eu falei que ficar exposta, tem que cobrir. Se não, pode deixar cicatrizar por segunda intenção. O que mais, galera? Isso aí, então, gurizada. Então tá. Na semana que vem eu acho que eu tenho mais 2 aulas com vocês. Tem 2 artigos ali da aula de controle de danos, tá? Eu vou mandar, eu mando hoje para Larissa, para Laura. Eu mando hoje no WhatsApp dela a aula de hoje em PDF e vou mandar os artigos já. Aí vocês deem uma lida nisso e aí acho que fica mais legal, tá? Então são uma aula de controle de danos e a aula de princípios oncológicos. Daí semana que vem aí, eu não sei que dia direitinho, mas a gente combina, tá? Qualquer coisa me avise. Então tá, pô, um abraço para vocês.